Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ditadura militar. A gente falou a aula passada, né, sobre o governo Getúlio Vargas, sobre a era populista, e agora a gente vai falar mais sobre a ditadura militar que teve no Brasil com o golpe de 31 de março de 64, que afastou o atual presidente na época, que era João Goulart, e quem assumiu foi então o Marechal Castelo Branco, tá? O regime militar foi um período da história brasileira em que os militares conduziram o país, tá? Essa época ficou marcada na história do Brasil por causa de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, perseguição política, supressão dos direitos constitucionais, total falta de democracia e repressão a todo mundo que era contrário ao regime, tá? E o primeiro ato institucional foi usado para dar legitimidade ao governo, tá? Para fazer com que eles fossem aceitos como governo republicano, tá? O primeiro presidente foi do Castelo Branco, né, que o nome dele completo era Humberto de Alencar Castelo Branco, que recebeu apoio dos Estados Unidos e também de empresas multinacionais, em troca de apoio recebido lá pelo Congresso, tá? E ele assumiu posições favoráveis ao interesse do capitalismo norte-americano, né? Ele procurou o quê? Propor uma reforma agrária que não prejudicasse os interesses do grupo econômico que estavam envolvidos lá na questão de terra, né? Os ricos, né? A política anti-inflacionária provocou uma grande recessão econômica no país, um alto custo de vida, muita gente decretou falência e teve o que? Arroxo salarial, né? Diminuiu a capacidade de compra do trabalhador. Já em 1965 foram realizadas eleições diretas para os governadores. Os partidos de oposição ao regime militar conseguiram vencer na maioria dos estados e o governo viu que podia perder o controle do país e criou os atos institucionais, tá? O ato institucional 2 aumentava o poder do presidente, que podia caçar mandatos políticos, eles acabava com os antigos partidos e tinha apenas dois, que era o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era a favor do governo, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era contra o governo, tá? O ato institucional 3 decretava o fim das eleições diretas para governadores e prefeitos, tá? Eles seriam indicados pelo presidente. O ato institucional 4 elaborava uma nova Constituição que fortalecia o poder do presidente e enfraquecia o legislativo e o judiciário também, tá? E no final do governo, Castelo Branco e o alto comando militar escolheram um novo marechal para ser presidente, que seria Arthur Costa e Silva, tá? Que foi de 1967 até 69. Costa e Silva, ele corrigiu alguns erros do governo anterior, tá? E começou a retomada econômica do país. Teve crescimento também de manifestações contra a ditadura no seu governo. Só que a resposta dessas manifestações era repressão e tortura, tá? E foi nesse governo que foi o terrível AI-5, que foi o ato institucional número 5, o terrível, que concedia poder ao presidente da República para suspender direitos políticos de qualquer cidadão brasileiro no período de 10 anos. Concedia ao presidente da República o direito de cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores. Proibia qualquer manifestação popular de caráter político. Suspendia habeas corpus em casos de crimes políticos. E também contra a ordem econômica, tá? A segurança nacional. Tinha censura para jornais, revistas, livros, peças de teatros e músicas também, tá? Ele teve seu mandato interrompido porque sofreu um derrame cerebral e uma junta militar governou o país lá durante 2 meses para que o vice Pedro Aleixo não assumisse a presidência, tá? Depois de Costa e Silva e da junta militar assumir o seu governo, foi o governo Médici que entrou lá de 69 até 74, né? Começou muita perseguição e vários focos de oposição ao regime militar, né, atingiram o ponto máximo aí nesse governo. A censura era a principal arma deles, então eles conseguiam controlar os meios de comunicação, a cultura e a produção literária. E também tinha a repressão e a tortura que era feita por órgãos de segurança como o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que tinha como foco eliminar qualquer tipo de resistência ali à ditadura. No governo Médici, a gente também destaca o auge das obras, por exemplo, a construção da rodovia transamazônica e a inauguração de refinarias de petróleo lá em Paulinha, em São Paulo, e a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Depois do Médici veio o governo Geisel lá em 74, foi até 79.
Começou um processo de transição lá rumo à democracia, né? Foi o fim do milagre econômico, que começou a insatisfação popular, teve crise do petróleo, teve recessão mundial. Então começou os créditos e os empréstimos internacionais a diminuir, tá? O Brasil não tinha taxas de crescimento econômico e os índices da inflação estavam baixos. Então, para amenizar os problemas, ele acabou com as 5, restaurou o habeas corpus, né? E começou um caminho, abriu ali um caminho para a volta da democracia no Brasil. E o governo Figueiredo foi dos últimos anos do regime militar, tá? De 79 a 85. O Brasil apresentava vários problemas, a inflação estava muito alta e a recessão estava naquele período. Então ele assumiu o governo com o compromisso de devolver a democracia ao país, tá? Um dos primeiros atos foi ele dar anistia política, né? Beneficiou policiais, beneficiou militares que tinham cometido violência contra os presos políticos naquela época e também permitiu a retomada das atividades de várias lideranças que foram cassadas e deu retorno aos líderes oposicionistas. Então estava voltando à democracia, mas ele deu aí anistia a vários governantes, tá? Mas a crise ainda estava tomando conta do país, nossa dívida externa estava aumentando. Então, tivemos que nos submeter às exigências dos banqueiros internacionais. Lá em 84, os políticos da oposição, os artistas, os jogadores de futebol e milhões de brasileiros participaram do movimento Direta Já, que era favorável à eleição, né, para eleições diretas para garantir que o presidente fosse escolhido pelo povo, tá? Só que a emenda não foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas em 15 de janeiro de 85, o colégio eleitoral ia escolher Tancredo Neves para concorrer com Paulo Maluf para ser novo presidente da República. Fazia parte da Aliança Democrática, que era o grupo formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Só que Tancredo Neves, como a gente já sabe, morreu antes de assumir o governo. Então quem assumiu foi o seu vice, que era José Sarney. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Conhecer a nossa história é muito importante para a gente saber o que é que a gente está passando hoje e não repetir os mesmos erros do passado, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam, tá, de responder os exercícios no final do capítulo. Até a próxima aula!